Olá, estamos começando mais uma edição do quadro Momento Saúde, esse quadro que é tão importante, né? Porque aqui é uma fonte de informação e eu vejo que os nossos telespectadores gostam muito. E olha, hoje a gente dá início a uma série de entrevistas de conscientização, de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Afinal de contas, estamos no Setembro Amarelo e esse mês ocorre por todo mundo várias campanhas sobre esse assunto. Então vem com a gente, essa é a primeira entrevista. E aqui comigo, mais uma vez, a simpática doutora Camila Moreira, que é psicóloga, para a gente falar desse assunto que é tão pertinente e até assustador quando se fala de números, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é um assunto que tem vários ali tabus e assusta muito quando a gente tem uma nova notícia de que alguém cometeu um suicídio, todos se perguntam, se questionam do porquê, né? E hoje a gente vem falar um pouquinho disso, do porquê que isso acontece. É verdade. Olha, gente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% dos casos de pessoas que tiram a própria vida estão associados a distúrbios mentais. Mas o que de fato leva uma pessoa a pensar em suicídio, doutora Camila? Existem vários fatores que levam a pessoa a pensar em suicídio. Mas o pensamento suicida, ele vem como uma estratégia de solução de problema, né? Quando o indivíduo ele não encontra mais uma saída e ele acaba trazendo esse pensamento como a solução mais eficaz para resolver a sua dor, para acabar com tudo aquilo que ele está vivendo e que ele não sabe em que caminho. Existe ali uma completa desesperança em como solucionar, em como resolver o que está acontecendo. Olha, tem até uma historinha que eu ouvi certa vez e gravei isso, né? De uma criança que estava com o pai ali na beira do lago e o pai saiu e ele começou a mexer na linha de pescaria e começou a embolar tudo. Aí o pai chegou e ele, com medo do pai brigar, acabou jogando ali aquela linha, né, toda fora, porque ele não daria conta mais de desembaraçar. Então me recorda muito bem você falando disso, né, porque a pessoa quer solucionar o problema, não dá conta e acaba desistindo de tudo. Mas toda pessoa que um dia já pensou em tirar a própria vida, ela tem uma mente suicida, ela precisa procurar uma ajuda, qual seria o primeiro passo? Já que você entrou nesse assunto, eu vou entrar aqui num parâmetro para a gente conseguir diferenciar. Tá? Existe a ideação suicida egodistônica, que é quando o indivíduo ele começa a pensar ali no suicídio e ele se assusta com essa ideia e ele tem medo e ele se angustia só de pensar nesse acontecimento. Só que se o indivíduo não buscar ajuda, ele pode evoluir para a ideação suicida egocintônica, que é quando ele começa a acreditar que essa de fato seria uma boa estratégia de solução de problema e que ali ele poderia sim resolver tudo o que está acontecendo na sua vida. O que acontece é que nós, seres humanos, nós não nascemos prontos, né? Nós somos imperfeitos. Então, ao longo do nosso processo de vida, nós estamos em constante processo de aprendizagem. E como a maioria de nós viemos de contexto familiar, social, cultural, que tem ali suas imperfeições, suas distorções na forma de perceber, de enxergar o mundo e que às vezes são até muito adoecidas, né? Fora outros fatores no qual a gente não tem controle, como fatores genéticos, fatores ambientais, fatores catastróficos que acontecem na nossa vida, como perda de alguém, falência, muitas coisas acontecem na nossa vida e se a gente não tiver uma estratégia eficaz de solução de problema, isso pode acarretar em um adoecimento psíquico, né? Só que, diante da nossa cultura, as pessoas ainda têm muito preconceito em buscar ajuda para resolver os seus problemas no que tem relação com a sua saúde mental. A gente dá muita atenção, dá muito foco quando a gente adoece fisicamente, a gente sabe que sozinho a gente não dá conta de resolver porque a gente não tem conhecimento para investigar, para tratar, né? Então, a gente busca um médico que vai nos dar esse direcionamento, esse caminho e essas orientações.
Quando se refere à nossa saúde mental, as pessoas entendem que fazer isso é sinônimo de fraqueza. E a gente precisa começar a ressignificar essa ideia, porque essa ideia é uma ideia completamente adoecida, né? Ela só causa muito mais adoecimento e as pessoas tentam ali resolver os seus problemas com recursos que ela tem em mãos. Só que nem sempre os recursos que ela tem em mãos são de fato os recursos mais assertivos e isso não é culpa daquele indivíduo. Porque a gente está inserido dentro de um ambiente, dentro de um meio em que talvez a gente não teve acesso aos melhores recursos possíveis. Isso não é nossa culpa, mas enquanto adultos, enquanto a gente está ali percebendo que a gente está adoecendo, a gente já está ali naquela ideação suicida ego-distônica, em que eu já começo a pensar, mesmo que eu me angustie com isso, então eu já tenho que entrar em estado de alerta e começar a pensar, poxa, eu preciso de uma ajuda, eu preciso buscar um profissional, eu preciso falar com a minha rede de apoio, meus amigos, minha família, né? Buscar um suporte para tentar encontrar uma solução de problema que seja mais eficaz. Quando a gente está dentro de um labirinto, é muito difícil a gente ali dentro encontrar a saída. Agora imagina que você está lá dentro e tem uma pessoa lá em cima que ela consegue enxergar todo o labirinto e ela consegue te dar um direcionamento para onde você tem que ir. Olha, né? Que interessante, mas tem que procurar a pessoa certa também. Exatamente, né? Aí é onde você vai procurar um profissional, né, especializado na saúde mental, que vai te ajudar a trazer esse direcionamento. Você não precisa desse profissional para sempre, gente. Você precisa dele quando você perceber que você precisa resolver algum problema, que você não está dando conta sozinho, né? Muitas pessoas pensam que buscar ajuda significa ficar aprisionado àquilo, ser dependente daquilo. Pelo contrário, a psicoterapia, por exemplo, o que ela quer é que você desenvolva autonomia diante da sua própria vida, porque a autonomia ela traz pra gente, né, uma sensação de prazer, de bem-estar. Quem é que não gosta de ter autonomia diante da vida, de sentir que é capaz, né, de resolver as coisas, de pensar de forma lúcida, de saber que os seus pensamentos, ele consegue avaliar seus pensamentos ali de uma forma eficaz, realista. Isso traz pra gente, isso levanta ali a nossa autoestima, né, que é o quanto que a gente se estima. Auto, eu, estima, gostar, amar, apreciar a mim mesmo. Então a gente precisa ter atitudes que valorizem a nossa autoestima, que façam a gente se sentir amado por nós mesmos. E eu acredito que é muito difícil a gente amar alguém se essa pessoa não ter atitudes que façam a gente amar ela. Por exemplo, se a gente se relaciona com alguém é porque essa pessoa teve atitudes que fez a gente se apaixonar, amar essa pessoa. E não é diferente pra gente. Como é que a gente vai se amar, né, se a gente não tem atitudes que façam a gente sentir orgulho da gente, a gente admirar quem a gente é, a gente estimar quem a gente é. Então, diante dessas circunstâncias, é muito importante que a gente esteja atento à nossa relação com a gente. Então, esses pensamentos que começam a surgir ali, ele vem como uma estratégia de solução de problema. E a gente precisa entender que essa é uma estratégia disfuncional. Certo? Exato, é como eu disse no início, né? Geralmente a pessoa que pensa em tirar a própria vida de acordo com a Organização Mundial de Saúde geralmente está associada a esses distúrbios mentais, né? Agora você falou no início da sua fala sobre essa questão de pensar uma vez, uma única vez, né? Se assustar e acabar ali com esse pensamento, né? E de ter esse pensamento recorrente. Porém, a pessoa que chegou a pensar uma única vez, ela já deve acender um pontinho de alerta e já procurar uma ajuda. Agora, doutora, até chegar no profissional, talvez a pessoa, né, tenha um pouco essa trava, essa dificuldade, e você é profissional, está aqui diante do vídeo, diante dos nossos telespectadores. Se você pudesse dar um conselho especial para quem está lá do outro lado agora e tem pensado, poxa, minha vida está sem solução, né? Já tem esse pensamento recorrente na sua cabeça. Claro que deve procurar a ajuda de um profissional, mas que conselho você daria para essa pessoa que talvez está se comparando, está com a autocobrança muito intensa de si mesmo? Por favor. Olha, o conselho que eu dou é você começar a olhar para você com mais amor, com mais afeto, né? Às vezes a gente espera muito que as pessoas à nossa volta façam isso pra gente. A gente tem que entender que nós estamos em constante processo de aprendizagem. Se hoje eu não dou conta, eu posso começar a dar um passinho de cada vez, sabe? Eu não dou conta de ir no profissional, então deixa eu conversar com meu amigo. Eu participo de uma igreja, eu me sinto acolhida ali naquela crença que eu pratico e tal.
Então vai lá, se você se sente acolhido, vai lá, converse com as pessoas. Não deixe de procurar um profissional, porque nenhum vai substituir o outro, tá? Um amigo, ele não substitui o psicólogo não vai substituir a sua crença, né? Nenhum vai substituir o outro. Na verdade, o que você vai aprender na terapia é justamente trabalhar esse conjunto, né? Porque nós somos seres biopsicossociais, a gente precisa estar em sintonia com tudo isso e buscar os recursos que estão dentro da gente. Então, a gente precisa assumir a nossa autorresponsabilidade. Eu sei que a dor aí é muito grande, eu sei que talvez a desesperança aí deve estar te consumindo, mas é só você que pode dar um grito de socorro e de alguma forma pedir ajuda. As pessoas só vão saber que você precisa de ajuda se você pedir ajuda, né? Então, você precisa se salvar. Essa é a sua responsabilidade com você. E por mais que tenham pessoas que te amem muito e que estão tentando ali te mostrar da forma delas e que talvez isso não seja o suficiente para você, elas não vão conseguir saber como te ajudar se você não comunicar isso. Então, comunique como um ato de amor para você mesmo, né? Tá certo, então. Então, para todo problema tem solução. É só buscar ajuda, doutora. Muito obrigada mais uma vez. E no próximo Momento Saúde a gente continua dentro desse tema. Muito bem. Até o próximo Momento Saúde.